Como o capitalismo é retratado no cinema dos Estados Unidos? Bom, você pode me dizer que depende do filme, claro, mas também depende da época em que o filme foi feito. Hoje a gente vai tentar entender como a percepção do capitalismo foi mudando nesses filmes ao longo das décadas. E para isso a gente vai contar aqui com vários exemplos, tipo Chuva de Milhões, Eles Vivem, Náufrago, Até o Fim, O Lobo de Wall Street e também Coringa. Você vai descobrir coisas novas em filmes velhos, mas também vai descobrir coisas ruins em histórias boas. O cinema de Hollywood pode ser muito criticado por fazer valer para o resto do mundo uma visão que é muito própria dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, antigamente, quando queriam dominar um país, mandavam 1 ou 2 porta-aviões e ameaçavam com os fuzileiros navais, né? Mas hoje eles mandam Michael Jackson e Madonna. Não precisa não, é mais barato e é muito mais eficiente. Mas existem sim alguns filmes na produção de Hollywood que são verdadeiros pontos fora da curva nesse sentido. É verdade, existem no cinema dos Estados Unidos filmes com mensagens críticas ao capitalismo. Quer ver um exemplo? Eles Vivem, filme de 1988. Esse filme foi durante muito tempo um exemplo quase solitário de crítica dura e explícita assim, ao capitalismo. Nesse filme, a desilusão com o sistema está representada num cara que acha esses óculos aqui, ele encontra esses óculos. Uma vez que ele coloca esse negócio, ele percebe que o mundo é dominado por esses alienígenas e que existe toda uma realidade que ele não enxergaria normalmente. Uma realidade em que ele é manipulado a fazer coisas que ele não quer. Por trás de cada anúncio tem uma manipulação secreta e no dinheiro está a mensagem mais importante de todas, né? Esse é o seu Deus. O John Nada, ele é apresentado como um trabalhador que é pobre pra caramba, que é vítima desse sistema. E aí quando ele se descobre nessa situação, ele quer lutar. E para lutar ele precisa de aliados, né? Só que o melhor amigo dele mesmo, que é outro pobre ferrado lá, não tem muito para perder, ele não quer pôr o óculos, não quer ver a realidade, né? Ele se recusa, o John Nada tenta obrigar e os dois caem numa das cenas de luta mais longas que você já viu. São quase 10 minutos de pancadaria por causa de um óculos. I'm giving you a choice. Either put on these glasses or start eating that trash can. Toda essa cena é sobre a dificuldade de se reconhecer, de se aceitar como explorado. Da mesma forma que os alienígenas do filme são a representação de uma elite que explora. A crítica ao capitalismo tá ali, muito embora o diretor, que é o John Carpenter, não coloque na obra a pecha de anticapitalista, ele não chega a esse ponto. It's really unrestrained capitalism that I'm criticizing. I'm a capitalist. I love capitalism. I love making money. But unrestrained capitalism leads to depressions. It leads to the recession that we had. So the 80s never ended. They're still here. They're still on Earth exploiting us. We just need the glasses. No, we do. We do. More than ever. Ao longo das décadas, essa crítica ao capitalismo foi ficando mais clara e mais frequente em alguns dos filmes de Hollywood. Em 1988, Eles Vivem, com aquelas representações, aquelas fantasias, aquelas alegorias alienígenas. Aí chega nessa década e a crítica ao capitalismo vem de maneira muito mais crua, mais real e dramática. Nomadland, de 2020. Esse filme é sobre uma mulher que perde o emprego depois que a indústria em que ela trabalhava vai à falência. Aí depois disso ela passa a viver numa van, roda pelos Estados Unidos procurando lá algum trabalho temporário. Ela vive cada dia sem saber o que vai comer no próximo, faz cocô num balde, passa frio pra caramba e tem relações trabalhistas de quando em quando com grandes marcas, que são bem-sucedidas no capitalismo, né? No Natal, essa personagem aí vai reforçar a equipe da Amazon, por uma mixaria lá. E os sofrimentos dessa mulher, que vem de uma família empobrecida da classe média dos Estados Unidos, os sofrimentos dela são invisíveis para os outros. Tem quem tente dar glamour para essa situação, tem quem tente dar um sentido para essa vida de merda que ela tá levando, né? Tem quem tente convencer essa mulher de que é assim que tem que ser mesmo. What the nomads are doing is not that different than what the pioneers did. Hey, Bert!
make the hole bigger. I think Fern's part of an American tradition. Um detalhe importante e interessante sobre esse filme, Nomadland. Eles pegaram algumas pessoas que vivem naquela situação ali de pobreza, de miséria nos Estados Unidos, que vivem aquela vida de nômades, é assim que eles chamam, né? Para interpretar elas mesmas no filme. É uma realidade. E aí veja comigo aqui se não é curioso, né? Na década de 80, para criticar o capitalismo, o cinema dos Estados Unidos precisava recorrer a simbologias, a alegorias, a fantasias. Aí, para fazer a mesma coisa nessa década, para criticar o capitalismo nessa década, basta olhar para a realidade. O que será que mudou de lá para cá? E hoje, na nossa mostra de arte digital, o pretensioso nome da televisãozinha aqui no fundo, nós temos Maison London. Aí mais um loop de animação do cara. Eu acho que não precisa ter assim muita sensibilidade e subjetividade para saber como isso se relaciona com o tema de hoje, né? É improvável que você não conheça Náufrago, com o Tom Hanks, de 2000. Esse filme se destaca, entre outras coisas, por conter lá um imenso comercial da FedEx. A primeira meia hora de filme é só sobre a FedEx, aquela que faz as entregas nos Estados Unidos. E nesse filme o Tom Hanks é esse chefe lá na empresa, a FedEx, e ele é um líder sério, demonstra lá uma certa ética de trabalho, muito forte, e você vai vendo que essa empresa, a FedEx, ela distribui encomenda por aí, mas também distribui valores, né? Tipo, aproveitar cada minuto para fazer o seu melhor, o bom uso do tempo, essa preciosa riqueza. From Memphis, America to Nikolai in Russia, 87 hours. Is a shameful outrage. This is just an egg timer. What if it had been something else? Aí um dia, esse chefão lá da FedEx, rapaz, sofre um acidente, vai parar numa ilha deserta. E nessa ilha selvagem, ele manifesta os mesmos valores com os quais ele conduzia a empresa. Ele trabalha, ele usa bem o seu tempo, ele vai desenvolvendo esse ambiente selvagem, vai tornando essa ilha mais confortável para ele na medida do possível. E o Chuck, personagem do Tom Hanks, o nome é esse, né? Ele é tão comprometido com o trabalho dele que ele guarda uma entrega para fazer se e quando ele conseguir sair da ilha. Esses valores, essa ética, são do Chuck, mas também são da FedEx, que é essa gigante do capitalismo, que nesse filme aí aparece como uma força benéfica que transforma a ilha, torna ela habitável, promove o desenvolvimento. E é claro que a FedEx não faz isso sozinha, né? Ela também tem o apoio da Wilson Sporting Goods. Mas esse filme tem aí a marca, rapaz. É uma aliança que começa em Hollywood, passa pelo mercado de entregas, chega na manufatura de equipamentos esportivos. Nesse filme, o capitalismo é uma força benéfica que gera progresso e que, mesmo no meio de uma crise terrível, mantém o respeito pelo que é dos outros, pela propriedade privada, que é sagrada no capitalismo. E isso é o que fica demonstrado quando o Chuck resolve guardar o pacote para entregar a si quando ele conseguir escapar. Hi. Hi. I was marooned on an island for 5 years with this package, and I swore that I would deliver it to you because I work for FedEx. That's very admirable. Thank you. Hey, but by the way, what's in the package? Nothing really. Just a satellite phone, GPS locator, fishing rod, water purifier, and some seeds. Just silly stuff. Thank you again. You keep up the good work. Até o Fim, de 2013, é outro filme de naufrágio. Nesse filme, que é com o Robert Redford, ele é um velejador, né? Aí certa vez ele tromba lá num container que faz um buraco no barco dele. Aí a partir daí é só sufoco, só desgraceira. Nesse filme, o capitalismo é outra coisa, hein? O capitalismo aqui se manifesta pela primeira vez no desperdício desse container, que cai no mar sem nem ser notado, né? Só para provocar o acidente que pode custar ali a vida do protagonista. Esse cara, ele é pequeno demais. Ele acaba sendo solapado pelo sistema em que ele vive, né? E mesmo ali, no meio do oceano, no meio do nada. Para o capitalismo, a perda do container é um problema pequeno, que ele nem nota. Já para o homem, é enorme.
E essa pequenez do personagem diante desse sistema que opera tudo nas mais largas escalas, essa pequenez impede ele de ser notado. Isso fica demonstrado quando um navio idêntico ao que derrubou o container vai embora sem nem enxergar o coitado que está ali. Note que o capitalismo foi bem mais legal com o Tom Hanks em 2000 que com o Robert Redford em 2013, né? Nesse filme aí, até o fim, as empresas não são nomeadas, mas foram elas que derrubaram o container, foram elas que não puderam ou então não quiseram resgatar o personagem lá do Robert Redford. Percebe aí o que mudou? Em 2000, o capitalismo aparecia salvando alguém do naufrágio, né? Aí 10 anos depois, ele estava afundando o barco e deixando morrer no mar. No próximo segmento, a gente vai trazer mais alguns filmes para tirar deles alguma noção assim de como eram e como agora são retratados os ricos no cinema dos Estados Unidos. Mas antes de continuar essa conversa sobre cinema, me permita entregar o prêmio de melhor figurino para mim. É a mensagem da Insider. Muito obrigado, Insider, por nos ajudar a manter esse conteúdo no ar. Chegou o momento de falar da Insider, que traz esse vídeo até você com a TechShirt. Ela segura o odor por muito mais tempo que algodão, ela não amassa fácil, não desbota e combina características que normalmente não andam juntas, sabe? O tecido, ele é ao mesmo tempo macio e resistente. Mas para mim a melhor vantagem é a evaporação rápida de quase qualquer líquido que caia nesse tecido aqui. Eu gosto de andar por aí no mato e aí eu suo bastante. Eu suo tanto que a camiseta de algodão fica empapada, pesada. É nojento, eu sei, só que fica pior, cara. Quando eu chego no topo do morro e aí paro para descansar, o corpo esfria. É terrível, sabe, cara? Aquela camiseta molhada de suor, encharcada, esfriando e você no vento, assim. E é por isso que a TechShirt virou meu equipamento de trilha. Ela elimina esse tipo de desconforto. Essa que eu tô usando é a M, mas na loja você vai encontrar do P ao XXGG. Também tem outras cores. E além de tudo isso, né? A gente fala da qualidade do tecido, mas tem a qualidade da manufatura, cara. As costuras boas, o caimento legal, sabe? Na loja da Insider tem um kit promocional com 3 dessa Tech T-shirt aqui, igual a minha. Aí você vai lá, já tá num preço de ocasião, né? Mas você mete lá Meteoro 12, pô, mais 12% de desconto, que é para quem cola com a gente. Muito obrigado, Insider, por salvar o Meteoro da extinção. Você já viu um filme chamado Chuva de Milhões? A versão mais conhecida é a de 1985. Essa era a versão que passava de quando em quando na sessão da tarde e que a gente no Brasil conhece melhor. Só que a história, o roteiro desse filme aí, isso é muito mais antigo. Essa história foi contada no cinema várias outras vezes antes. A mais antiga é a de 1914. Então esse filme é sobre um cara que, para ter direito de receber lá uma herança, ele precisa gastar 30 milhões de dólares em 30 dias. Se ele conseguir gastar tudo isso, aí ele prova que ele sabe ser rico. Então ele precisa provar que sabe ser rico para continuar sendo rico, porque aparentemente ser rico dá muito trabalho. Você nunca teve um cartão de crédito em toda a sua vida. Pense em gastar $1 milhão por dia, durante um mês, ficando sem nada no final. E aí, ao longo do filme, esse cara vai torrando dinheiro e se tornando infeliz. Administrar o dinheiro para ele vira uma tarefa pesada demais, isso vai complicando a vida dele, aí ele começa a perder todas aquelas coisas que seriam mais importantes que dinheiro, né? Coisas imateriais, intangíveis, amizade, afeto. Nesse filme, o dinheiro se revela um fardo, um peso que o rico é obrigado a carregar. A conclusão final é de que o dinheiro pode te fazer infeliz. Então, se for assim, é melhor você ser grato aos ricos. E claro, a disposição que os ricos têm de administrar todos os recursos em nosso nome. É um favor que eles fazem. Então, diante de tudo isso, você tem que ser, de novo, grato e humilde também. Sim, você que é um pobre tem que ter humildade para aprender com o rico a administrar o pouco aí que você tem. Financial discipline. Let's say your income is like a pie. There's a piece for everything you buy. Cut portions wisely,
Don't be unnerved, or it will all be gone before everyone is served. E agora vamos de 85 para 2014 com O Lobo de Wall Street. Nesse filme a gente acompanha a trajetória profissional, ou nem tanto, de um cara chamado, Jordan Belfort. É o personagem do Leonardo DiCaprio. Ele cedo na vida já percebe que trabalhar não dá dinheiro, né? Então o melhor é estudar. Aí o que ele vai estudar, rapaz? Estelionato. John, one thing I can promise you, even in this market, is that I never ask my clients to judge me on my winners. I ask them to judge me on my losers because I have so few. E de fato, né, cedo na vida ele já se revela ali um ás do trambique. Ele enriquece, começa a viver uma vida cada vez mais doida, cada vez mais cheia de excessos. E nesse filme o dinheiro vai se revelando uma outra coisa. Aqui o dinheiro é essa coisa que corrompe, que corrói. O dinheiro, no Lobo de Wall Street, dilacera a mente, eclipsa o caráter e intoxica o corpo. Key to success in this racket is this little baby right here. It's called cocaine. O dinheiro que garante o conforto lá do Belfort é o mesmo que faz ele rastejar. E quando esse cara, nessa posição de tanto poder assim, rasteja, ele coloca um monte de gente para rastejar junto com ele. Nesse filme, é isso que o dinheiro faz. Name of the game: move the money from your client's pocket into your pocket. Right, but if you can make a client's money at the same time, it's advantageous to everyone, correct? No. Só que aí o dinheiro ainda parece fazendo mal pro rico, né, cara? Parte para outro filme aqui, agora de 2019, Coringa. Nesse filme o que a gente vê é uma certa ruptura, com uma visão mais benéfica do dinheiro e dos endinheirados, né? Os endinheirados, aliás, sempre estiveram muito bem representados entre os heróis, e o Batman é um exemplo, se não o melhor. O Bruce Wayne sempre foi lá um cara austero, vivia de um jeito assim mais ou menos simples, investia mesmo em equipamento lá para combater o crime, fazer heroísmo. Foi assim desde sempre. Aí em Coringa a gente descobre que é a fortuna que o Batman herdou que é responsável pelo caos que ele se propõe a combater em Gotham. Nesse filme fica claro que a fortuna do Batman era suja e era administrada por um bilionário escroto sem escrúpulos que é o Thomas Wayne, o pai do Batman. Ele prejudica muita gente, mas quem ele mais esculacha é o pobre do Arthur, né? Que depois vira lá o Coringa, um líder acidental de uma revolta cheia de ódio de classe. Aí quem passou a vida lamentando a morte do pai do Batman começou a celebrar a morte de um bilionário malvado. Então em Coringa o dinheiro aparece como uma arma que é capaz de causar opressão e que é usada de maneira indiscriminada pelo opressor. Agora compara essa visão com a dos filmes anteriores. Em Chuva de Milhões, o dinheiro é um fardo que o rico faz o favor de carregar. Em O Lobo de Wall Street, o dinheiro é essa força que degrada e que intoxica o rico. Em Coringa é o contrário, o dinheiro é essa força que degrada e envenena o pobre. Percebe como a visão do dinheiro e do endinheirado foi ficando mais negativa, foi ficando mais amarga ao longo das décadas? E se atente às datas, né? Lembre que a primeira versão de Chuva de Milhões era de 1914. Aí o último remake, foram vários, veio em 1985. O que é uma coincidência bastante significativa, porque foi a partir da metade da década de 80 que a desigualdade disparou nos Estados Unidos e começou a ser um problema visível. Quando o último remake foi lançado, a metade mais pobre dos Estados Unidos tinha acesso a 19% da riqueza gerada no país. Aí, quando saiu Coringa, em 2019, isso estava perto de cair para 10%. É uma perda enorme. Conclusão: na medida em que a desigualdade foi crescendo, a visão dos ricos e do dinheiro foi mudando para pior. E aí, ainda me apegando a esses exemplos da ficção, eu te lanço uma pergunta aqui para encerrar. Se a gente acabar como Coringa, que tipo de cenas pós-créditos a gente vai viver depois? Ou seja, você já agradeceu a um herdeiro de empresa hoje?